todos bem-vindas e bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar mais uma videoaula, uma revisão, né, sobre imperialismo do século XIX. Nós hoje vamos entender como é que se dá essa divisão, né, do mundo, mas principalmente da África e da Ásia, a partir de olhar eurocêntrico. Como foi que essa Europa dividiu esses dois continentes e por quais motivos, né? Então, trouxe para vocês essa charge. Acho que ela traz muito isso, essa imagem. Ela descreve essa divisão, né, das grandes potências capitalistas, procurando novos mercados, né? Então, por que isso acontece? Qual a motivação dessa Europa em buscar dividir os dois continentes, né? A divisão da África e da Ásia, né, o que vai ser conhecido como neocolonialismo, ele vai acontecer muito em função da segunda revolução industrial. Os governos europeus, eles vão buscar, né, novos mercados, principalmente os países capitalistas, né? Então vamos ter a Inglaterra, a Rússia, a Alemanha, o próprio Estados Unidos, que ao pouco estava sendo independente. Ele vai também, de outra forma, o governo estadunidense, ele vai buscar novos mercados, e o Japão, que também vai entrar nessa corrida imperialista. Então, como é que se dá o imperialismo? A sociedade europeia, né, ela vai utilizar da ciência para conseguir feitos políticos. Como é que vai se dar? A Europa, ela vai se basear nas teorias darwinistas da evolução, mas de outro modo, do que vai ficar conhecido como darwinismo social. Não tem nada a ver com as teorias de Darwin. Darwin, como vocês já devem saber, trabalhar a evolução dos animais, das espécies, das plantas. E o darwinismo social, ele vai impor, né, essa ciência política que vai surgir aí, o darwinismo social, posso chamar assim, vai surgir para dizer que existem raças humanas mais evolutivas, né, evoluídas, e as primitivas. Então, quem seriam essas que já estavam evoluídas? A europeia. Os europeus se diziam estar à frente, serem mais evoluídos. Por conta disso, deveriam levar a evolução aos outros povos. É um discurso que foi utilizado para apoiar essa política imperialista. Então, quais seriam os locais menos desenvolvidos? A África e a Ásia. Então, eles vão usar da ciência, né, vão para conseguir o apoio da população para essa política. E o mais interessante, não tinha nada a ver com evolução, tinha a ver com busca de novos mercados, né? A Europa estava produzindo mais do que consumia e estava necessitando de matéria-prima. E onde é que eles iam encontrar matéria-prima? Na África e na Ásia, né? Eles vão se basear do racismo científico para poder explorar essa divisão, né, como vocês estão vendo aí. O chargista usa facas. Foi uma divisão numa reunião política, né? Aconteceu em Berlim. E o que é que vai ser decidido lá? Quem vai ficar com cada território, né? Aí eu trago para vocês dois mapas do continente africano. Então, o da esquerda é uma África antes
da política imperialista, né? Então você vai ter um continente que não vai ter tantas divisões, né? A sua maioria, as divisões territoriais são feitas pelos rios, né? Pelas bacias hidrográficas e pela questão da linguagem. As culturas vão se dividir, né? E do outro lado, o mapa atual, que tem muito a ver com a política imperialista. O que é que vai chamar a atenção quando se olha esses dois mapas? É a forma que foi dividido, realmente como a charge. Foi dividido na régua. Vocês podem perceber que as divisões entre a Líbia, o Egito, a Argélia, Mali, a Mauritânia, vocês percebem que é uma linha contínua. Foi realmente onde passou uma régua. Nessa reunião dos governos europeus, eles abriram um mapa na mesa e realmente passaram a régua e dividiram os continentes. Então, essa divisão, né, não levou em conta as diferenças sociais e culturais dos povos que já viviam nesse território, né? Eles juntaram toda essa população no único território e não considerou as diferenças culturais. Vamos lembrar que a África é um enorme continente. Nele vivem centenas de populações que falam línguas diferentes, que têm costumes diferentes. E isso não foi levado em conta, né? Então essa divisão do continente africano que nós vemos nos mapas é uma divisão altamente europeia, eurocêntrica, pode-se dizer assim. Então, por conta disso, os africanos, né, eles se entendem de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece nesse mapa, né? As divisões territoriais deles são feitas de outra forma. Então, nessa reunião, a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a França e a Inglaterra se dividiram, né? A Itália, por não estar unificada ainda, teve menor participação. E é um processo de alta extração, né? Então, diferentemente da colonização do século XVI, é preciso trazer essas duas diferenças para vocês. No século XVI, o discurso utilizado era levar fé, né? Mesmo que as consequências tenham sido o extermínio de culturas, a extração de minério, extração da força de trabalho, mas os discursos são diferentes. Nesse neocolonialismo, o discurso é totalmente ao contrário. Era levar é a realização do fardo do homem branco, como ficou conhecido. É levar justamente essa evolução, né, a esses locais. É buscar novos mercados e a partir daí é que se leva a religião, é que se busca extração de minério, né? E como é que vai se dar esse imperialismo? É um imperialismo que vai se dar a partir de dois modelos: o direto e o indireto. Como é que aconteceu o direto? A partir das invasões do uso da arma de fogo, né? Então se manda um exército para esse território, se abre uma guerra contra essa população e se toma esse território, né? E como é que funciona a indireta? A indireta é mais sucinta. A indireta é a partir de acordos com as elites locais, né? Então, como não vai existir uma força do exército no território, mas
vamos enviar professores, vamos enviar chefes religiosos, como os padres, como pastores, né? Vamos enviar mercadorias. A partir de agora, vamos comercializar. A Europa, como estava no auge da Revolução Industrial, vai enviar para esses continentes a máquina a vapor, né? Principalmente as Marias Fumaças, esses trens que alcançariam longas distâncias em um curto tempo, né? Os tecidos europeus, materiais que eram utilizados como uma mercadoria de troca. Mesmo com o uso já do capitalismo, eu envio uma mercadoria para vocês, vocês me pagam, mas eu extraio o material que eu vou utilizar nesse seu território. É engraçado quando a gente percebe esse imperialismo indireto, né? O Brasil de hoje, né? Por que falar Wi-Fi, notebook, smartphone, desde quando nossa linguagem é totalmente diferente, né? Será que não tem um pouco a ver com o imperialismo que os Estados Unidos impõem à América Latina, esse modo de viver de Hollywood, né? São questões que nós precisamos perceber. Esse imperialismo indireto, né? Ele não só foi utilizado na África e na Ásia, mas em vários outros locais, né? Não é essa invasão direta com as forças armadas, mas vários acordos políticos, né? Vamos assistir Netflix, né? Não vamos dar muito olhar ao cinema nacional. Vamos buscar viver de modo americanizado. São coisas sucintas, mas que nos trazem ao nosso dia a dia. As marcas que nós utilizamos nos nossos automóveis, né? Então, são marcas que não são brasileiras. Isso faz parte do imperialismo, né? O Brasil não participa da Revolução Industrial, nem diretamente do neocolonialismo, mas passa também logo depois por um processo de industrialização. Então, muito dessa política vai ser utilizado nesse processo. Então, é preciso perceber a história. Então, a gente fala da história como uma coisa que fica lá no passado, mas existem as permanências, né? E isso envolve toda uma sociedade. Então, é isso. Eu acho que nós podemos perceber essa divisão vai ter muito também com o reflexo dessa divisão, vai ter muito a ver com os primeiros conflitos do século XX, né? Do início do século XX, a Primeira e a Segunda Guerra, né? Essas disputas por pequenos territórios, e também as resistências dos povos africanos e asiáticos durante todo esse período. Eles não aceitaram, né? No início do período imperialista, uma das rainhas mais famosas, ver se eu consigo encontrar lá, é a Dama I, Rana Valona I, que ela acaba com todos os acordos políticos que o antigo rei fez, expulsando todos os europeus do território da ilha de Madagascar, né? Então ela é uma mulher que para a Europa ela vai ser descrita por muito tempo como uma rainha selvagem, a rainha que é contra os cristãos, mas não, ela fazia uma política de proteção à sua cultura, do seu território, a não extração, né,
do, dos seus bens minerais, a preservação das instituições do seu povo, né? E não a interferência do governo francês. Isso é uma das primeiras resistências que ela viveu entre 1828 e 1861. Então, é uma mulher que brigou muito tempo por- pela manutenção da sua cultura, né? E outro povo, né, que consegue se manter longe do imperialismo é o povo etíope. A Etiópia é um dos únicos territórios da África que mantém resistência todo o período imperialista, né? Então, os etíopes resistem a todo momento às invasões italianas, né? Então, vai existir formações de pequenos exércitos para a proteção desse território contra o domínio europeu. É um período de muito conflito entre etíopes e italianos. É o período entre os anos 1930 a 1940, durante o governo de Mussolini, né? Esse fascista, né? Em outubro de 1935, as tropas italianas invadem a Etiópia com uma guerra declarada, sem guerra declarada. Então é uma invasão de surpresa, né? Então esse governo etíope ele vai brigar, e que esse vai ser o primeiro governo a denunciar, né, os desmandos de Mussolini na África. Essa denúncia é feita pelo imperador da Etiópia, conhecido como Haile Selassie. É um nome estrangeiro, então eu posso ter pronunciado errado, então vocês me desculpem. Então ele vai denunciar os crimes de Mussolini, né? Esse estadista, esse fascista, porque as políticas fascistas vão estar sempre acompanhadas dos genocídios, né? Mussolini considerava os etíopes uma raça inferior, justamente utilizando esse racismo científico para justificar as invasões e as extrações dos minerais, né? Então, um movimento desse período é o movimento Black Power, os movimentos Rastafari, né? Eu trouxe essa imagem para vocês. Vocês podem encontrar ela no Google. Está muito ligado à resistência da Etiópia, porque que, segundo a população etíope, o exército, esse exército, vou chamar assim, fez uma promessa que enquanto Mussolini estivesse, né, invadindo seus territórios, eles não cortariam os cabelos. Então, o movimento Black Power, né, que muitos nós ouvimos falar hoje, tem a ver com resistência. Não é só porque nós fizemos mantenha os cabelos grandes, que é um movimento de resistência, não. Historicamente, o negro manter suas madeixas, né, pra cima, esse cabelo cresce pra cima, é uma forma de desafiar os estados não fascistas, né? Então, é uma forma também de resistência.